do pacote de gastos que foi aprovado. O ministro Haddad falou que com a desidratação sai 1 bi de economia, mas se vocês acham que o saldo foi positivo, que vai garantir o objetivo central das propostas? Vale. Olha, foram 2 semanas disso. Em primeiro lugar, a coordenação política tão questionada, em 2 semanas conseguiu fazer a entrega para o Brasil de 3 reformas, de uma proposta de emenda constitucional, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária. Nós estamos entregando hoje para o Brasil uma economia que, no mínimo, será de 60 bilhões de reais, sem embargos de medidas futuras. Nós que iniciamos 2 semanas muito turbulentas por conta da instabilidade do câmbio, estamos concluindo, entregando o Congresso Nacional, e agradecemos aos presidentes das 2 casas, ao presidente Arthur Lira e ao presidente Rodrigo Pacheco, um conjunto de medidas que eram exigidas pelo país nesse momento. Nós apresentamos uma economia de 60 bilhões de reais, no mínimo, para estes 2 primeiros anos. Mantivemos a economia projetada de pelo menos 300 bilhões de reais, mas o que é mais importante de tudo isso, nós estamos entregando o compromisso deste governo com a responsabilidade fiscal. E LOA fica para o ano que vem? LOA votaremos entre 1º e 20 de fevereiro. Mais alguma coisa? Não, eu acho, complementando o que o senador Randolfo falou, que é sempre o fio da navalha você fazer a combinação num país tão desigual economicamente e socialmente como o nosso, de manter o equilíbrio entre o foco no social e o foco na responsabilidade fiscal. Essa é a arte de se fazer um governo que equilibra, que não abre mão da responsabilidade fiscal, mas não faz dela a única razão de ser. E, portanto, para nós é ter equilíbrio fiscal e buscar cada vez mais o equilíbrio social, atendendo aqueles que mais precisam. Essa é a pregação do presidente Lula, esse é o que nós tentamos cumprir aqui, e eu acho que é hora de agradecer ao presidente da Casa, a todos os colegas senadores e senadoras, mesmo de oposição, que legitimamente fazem o seu papel como oposição, de contestar, às vezes concordando, mas sempre colocando algo que falta, porque esse é o papel da oposição e não há por que nós nos chatearmos com isso. No final, quem ganha é o Brasil, porque o choque de ideias acaba apontando o melhor caminho. Acho que essa é a síntese. Qual é o impacto ou a consequência da LOA apenas em fevereiro? O que isso pode trazer aí de problema nesse sentido? Do ponto de vista fiscal, nenhum. Do ponto de vista para o governo, nenhum. Nós, obviamente, o governo, gostaríamos que fosse votado ainda esse ano. Mas o relator da lei orçamentária, escolhido pelos membros da Comissão Mista de Orçamento, teve a interpretação que não teria o tempo necessário para adequar as mudanças que foram aprovadas de organização fiscal nesses últimos dias ao orçamento do ano que vem. Entendemos, respeitamos, não há maior prejuízo. A gente começa o ano com o que a Constituição prevê a partir da votação da lei de diretrizes orçamentárias, governando com 3/4. Entre 1º de fevereiro, após a eleição das mesas das 2 casas, e 20 de fevereiro, nós votaremos a lei orçamentária. O senhor disse que o impacto das proposições dos projetos do ajuste fiscal é de 60 bi, pelo menos 60 bilhões, então é menos de 10 bilhões. O ministro Haddad previa 60 a 70 bi, aliás, previa 70 bi para os 2 anos. Eu acho que não vamos mudar muito disso, nós vamos manter isso, mesmo que tenha algum ajuste ou outro, nós vamos manter isso. Repito, sem embargos de medidas futuras que podem vir a ter. Porque o senhor mencionou que seria 60 bi, 10 bi. 60 a 70 bi. 60 a 70 bi. Né? Nós não temos a conta ainda não fechou, podemos falar disso. Uma eventual perda de uma questão ou de outra, reitero a nossa convicção, não impactará tanto na economia que foi projetada. Essas medidas futuras, vocês conversam para atingir mais a outra ponta, não só também só benefício? Já tem alguma questão assim?
as medidas futuras, se nós projetamos atingir a outra ponta, super salários, essas coisas. Repare, claro que estava previsto, tivemos dificuldade de conseguir votar essa matéria, o que está acordado de uma lei complementar no ano que vem, para fazer esse ajuste. E é lógico que para nós, por isso que eu digo, o equilíbrio entre o social e a responsabilidade fiscal. Ou seja, para manter o social com responsabilidade fiscal, é preciso sempre que aqueles exageros possam ser consertados pelas duas casas a partir de uma matéria mandada pelo governo federal. O objetivo é esse, assim como o objetivo para a partir de 2026 votarmos a isenção do imposto de renda até 5 mil, evidentemente que ela será ladeada por uma compensação que recairá sobre aqueles mais aquinhoados, nada contra, mas é razoável que quem tem mais contribua mais para o equilíbrio fiscal, mantida a responsabilidade social. E só completando, completando aqui o meu colega líder Wagner, sobre o conjunto das medidas, só completando, em primeiro lugar, o tema dos supersalários não foi abandonado. Nós temos 2 projetos que estão aqui, um inclusive de autoria da oposição, que vamos debater, e outro que proveio da Câmara. Nós vamos votar esse tema no começo do próximo ano. A questão dos militares foi encaminhado um último PL, que não teve tempo hábil de tramitar aqui, que nós vamos enfrentá-lo em fevereiro. E, por fim, 60 a 70 bi é mais do que isso que nós votamos aqui. Se esquece que o último projeto que votamos aqui sobre a repartição de dívida dos bancos vai representar pelo menos mais 20 bi, 16 a 20 bilhões. Ou seja, foi pedido para que nós entregássemos uma economia de 70 bi. Nós estamos terminando essas 2 semanas, concretamente, entregando mais que isso, com esse último projeto, entregando pelo menos 80 bilhões de reais. Tá bom? A compensação só é para quem ganha até 600 mil mais ano, que é a compensação da renda. Gente, obrigada. Da reforma da renda, porque aí... Reforma da renda para o ano que vem. Aí vamos tratá-la ano que vem. Tá ok? Obrigada, gente. Com a permissão de vocês, a gente tá devendo o presidente lá, tá bom? Um abraço. Bom ano para todo mundo. Obrigado. Espero não ter expulsado eles. Tchau. Feliz Natal e ano, gente. Bom, vamos lá. Eu acho que foi um desfecho bem produtivo, né? Nós tínhamos um grande desafio nesse final de ano, considerando o acúmulo de proposições e algumas coisas que foram encaminhadas somente no final do ano pelo governo, uma dúvida grande se conseguiríamos ter o tempo necessário para aprovação. Mas, felizmente, um grande esforço dos senadores e das senadoras, também dos deputados e das deputadas, isso tudo tem que ser reconhecido. Todo mundo muito dedicado a essa pauta de país, respeitando naturalmente as divergências, mas chegando ao denominador comum com a aprovação de muitas matérias nesse final de ano. Tanto que estamos trabalhando até hoje, às vésperas, e poderíamos trabalhar até segunda-feira, havia essa perspectiva também, antes, véspera do Natal, e não haveria problema nenhum também em relação a isso, de trabalhar até lá, mas foi realmente uma reta final aí muito produtiva e consideramos a missão cumprida e com a perspectiva de um recomeço em 2025, porque muitas coisas haverão de ser também apreciadas no ano de 2025, mas aí já com uma nova mesa diretora do Senado, uma nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. Eu quero agradecer profundamente. Eu não pude fazer o balanço no plenário em razão da pressa do encerramento da sessão e da necessidade de uma sessão do Congresso para a promulgação da emenda constitucional. Pedi desculpas aos meus colegas por não poder fazer esse balanço, esse encerramento de agradecimento e troquei simplesmente por um muito obrigado pela confiança nesses 4 anos como presidente do Senado, da dedicação que tiveram a esta casa sob a minha condução como presidente. Busquei ser o mais democrático possível, respeitoso com a oposição e com a situação, com todos os colegas, e temos um desfecho realmente muito bem sucedido com a entrega da reforma tributária, do pacote de corte de gastos e outras tantas medidas que interessam ao Brasil. E um agradecimento também muito especial aos servidores da casa, colaboradores da casa, servidores de carreira, comissionados, terceirizados, que contribuem muito, que constituem essa alma do Senado no seu trabalho. E um agradecimento também
muito especial à imprensa, né? A colaboração de vocês ao longo desse tempo todo, com a boa informação, com a demonstração de que é possível fazer imprensa e jornalismo com qualidade, combatendo fake news. Eu tenho dito que nunca foi tão importante uma imprensa livre no Brasil para fazer frente às redes sociais e às mentiras em redes sociais. Então, meu cumprimento muito especial a todos vocês que aqui estão nesta sexta-feira, cobrindo o trabalho do Senado Federal, o meu reconhecimento pelo trabalho que desenvolveram nesses últimos anos. Presidente, o senhor confirma a Lula sendo voltada depois de recesso legislativo? Na verdade, essa confirmação caberá agora ao próximo presidente do Senado, a próxima mesa diretora. Ficou pendente a apreciação desse parecer na Comissão Mista de Orçamento e, consequentemente, não foi possível fazer a sessão do Congresso em função de não se ter terminado isso, e se justifica pelo fato de que agora há pouco nós concluímos as votações do pacote de corte de gastos, cujos efeitos são gerados para a lei orçamentária, então é natural que o relator e os membros da comissão tenham esse tempo. Mas certamente isso aconteceu outras vezes, certamente nós começaremos 2025 já com uma nova mesa da Câmara, nova mesa do Senado, certamente comprometidas com a aprovação do orçamento. Presidente, com a entrega do pacote, a expectativa é de que o dólar baixe, que o mercado se acalme, uma provisão do presidente do Congresso. Na verdade, nós, depois de 3 décadas, entregamos uma reforma tributária que pode se fazer críticas, mas é uma reforma que constitui um modelo adotado em outros países, que há mais de 30 anos se discutia no Congresso Nacional, e nós conseguimos fazer o desfecho disso, tanto com a Emenda Constitucional 132, quanto com a regulamentação esse ano, num grande esforço de senadores, senadoras, deputados e deputadas. Então, há de se ter um reconhecimento do trabalho do Senado Federal, que fez a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma política em 2017, que estabeleceu um teto de gastos e o substituiu por um arcabouço fiscal. Agora a reforma tributária, inúmeros marcos legislativos que foram aqui concebidos e que entregamos, como o marco legal do saneamento básico, como a autonomia do Banco Central, a lei do gás, as leis em área de energia, muitas que nós fizemos aqui. Agora um programa de transição energética que também votamos, o mercado de crédito de carbono que se transformou em lei, a inteligência artificial que foi aprovada no Senado e irá para a Câmara dos Deputados. Então, assim, uma série de medidas reconhecidamente boas, ou seja, mais boas do que ruins, no final das contas, né? Que é esse balanço do trabalho do Congresso Nacional com a entrega de diplomas legislativos que permitem a evolução e desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável com aderência à questão ambiental. Então, há um trabalho muito forte do Congresso Nacional na última década de entregas muito efetivas e muito significativas. E agora, quando se propõe um pacote de corte de gastos, igualmente, apesar do tempo curto, fazer a entrega disso, que também não é um exaurimento. Eu disse isso, que é o início de uma jornada de responsabilidade fiscal, porque depois de entregue a reforma tributária, que foi feita agora, certamente 2025 vai ser pautado por uma discussão sobre a qualidade do gasto público, o tamanho do Estado brasileiro, combater privilégios, combater desperdícios, combater excesso, ter mais eficiência no gasto público. E eu tenho perfeita convicção de que isso pode ser feito pelo Congresso Nacional em 2025, como foram feitas todas essas medidas muito difíceis até, a dificuldade enorme de uma reforma da Previdência, uma dificuldade enorme para uma reforma tributária, há uma dificuldade de controle de gasto público, não há dúvida, mas o Senado cumprirá o seu papel em 2025, como certamente a Câmara também o fará. Então, as consequências disso para o mercado, em relação a câmbio, a juros, etc., nós esperamos que sejam positivas, porque esse comprometimento do Congresso Nacional com marcos legislativos eficientes nunca faltou ao Brasil. E isso está demonstrado, inclusive, com essas votações recentes, num grande esforço das duas casas. Presidente, o que pode ser feito ano que vem, de medida concreta, objetiva, para complementar esse ajuste que o senhor está citando? Eu acho que a discussão geral de tamanho do Estado brasileiro, a discussão sobre desperdícios, sobre privilégios, são vários aspectos que podem ser
discutidos, as próprias emendas parlamentares, cuja destinação pode ter uma lógica de projetos estruturantes para o Brasil, a contribuição do Congresso Nacional, que é fundamental através da sua participação na concepção do orçamento, ser dentro de uma engrenagem de diagnóstico pelo Estado brasileiro, liderado pelo Poder Executivo, sobre as reais necessidades, ou seja, onde estão os gargalos, onde estão as dificuldades, para ter realmente uma união do Poder Executivo e do Poder Legislativo em matéria orçamentária, para ter o gasto eficiente, ou seja, onde está faltando educação, onde está faltando saúde, onde está faltando segurança, e suprir essas lacunas dentro de um esforço de comunhão de esforços entre os poderes. Então, eu acho que esse trabalho de qualificação do gasto público, que pode ser capitaneado pelo Congresso Nacional, em conjunto com o Poder Executivo, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, dos outros ministérios, com a participação do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, de termos uma concertação de espírito nacional e de congregação nacional para estarmos juntos nessa qualificação do gasto público. Então, após a reforma tributária, que cuida da ponta da arrecadação, esta outra ponta do gasto público certamente deve ser uma prioridade em 2025 e o ponto de partida podem ser essas medidas que nós acabamos de votar, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar, um projeto de lei que visa justamente regras de conformidade, regras de governança, de controle de gastos públicos, de corte de gastos públicos em alguns aspectos, pode ser o início de uma jornada de responsabilidade fiscal e de qualidade do gasto público. Eu acredito muito nisso e, repito, esse Congresso que fez tantas coisas em matéria legislativa pode perfeitamente qualificar o gasto público a partir de 2025. Presidente, o senhor citou o tempo curto para votar agora essas propostas aí do pacote de corte de gastos, e agora falou que vai ser uma prioridade a partir do começo do próximo ano, então, novas medidas, toda essa questão então aí do corte de gastos. Eu quero saber se a partir de fevereiro, então, novas medidas que serão enviadas vão também já ter uma celeridade maior. Você acredita que esse pacote inicial passando há um tempo mais hábil para o ano que vem para a discussão até de super salários da parte dos militares? Essa definição, o que eu estou projetando é algo para mim muito óbvio. Depois de se fazer uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, é preciso fazer uma discussão sobre gasto público, não para poder sacrificar carreiras de servidores públicos. Aliás, essa discussão e esse discurso de que o servidor público pode ser um vilão é um discurso completamente defeituoso, enganoso e até maldoso. O servidor público, quando se pôs à prova na pandemia, por exemplo, foram eles que salvaram, através do Sistema Único de Saúde, a população brasileira. Quando há um problema de segurança pública, são eles que estão em enfrentamento para poder garantir segurança pública. Então, não pode haver uma demonização do serviço público, mas a modernização, o uso da tecnologia, a inovação, a qualificação, o treinamento, a eficiência do servidor público e do próprio gasto público são discussões que certamente pautarão, pós-reforma tributária, o Congresso Nacional. Mas óbvio que como fazer, que tipo de medidas serão tomadas, isso cabe ao governo federal e às instâncias próprias do governo federal para se decidir isso, e caberá também, naturalmente, à nova mesa diretora, tanto do Senado quanto, tanto a do Senado quanto a da Câmara dos Deputados, ter também essa lógica. Eu, como senador, aqui no Senado, nesses meus próximos 2 anos como senador pelo Estado de Minas Gerais, cuidarei de trabalhar junto à mesa diretora, aos meus colegas senadores, nesse sentido de que um Senado que promoveu tantas medidas transformadoras para o Brasil, como as que eu acabei de citar, pode ser capaz de encabeçar essa questão da qualificação do gasto público para combater isso, desperdício, terminar obras inacabadas, ter eficiência do gasto público, isso chegar como política pública e evitar privilégios, distorções, disfunções do orçamento, que é um desafio grande que o Brasil tem. Há uma grande receita, perspectiva de receita, mas em relação às despesas nós precisamos ter mais eficiência. A reforma da renda entra, então, também nessas prioridades de tudo isso que o senhor falou para o ano que vem? O senhor acredita na aprovação? A reforma da renda entra como uma complementação da reforma do consumo que já fizemos, e é natural que se discuta essa questão da reforma da renda, não em relação à questão de gasto público, porque está na ponta da arrecadação. E isso é um trabalho também que seguramente, até por obrigação da reforma tributária, é preciso avaliar como ela será feita, em que medida será feita. É importante que não seja com o sacrifício do contribuinte, com o aumento de carga tributária, mas uma reforma da renda que estabeleça a justiça tributária no Brasil. E aí, realmente, também, naturalmente, será uma prioridade, já inclusive anunciada pelo governo federal, certamente contará com a colaboração do Congresso Nacional. O senhor pode virar ministro?
ano que Não, vem? essa definição não existe. Eu tenho que concluir até dia 1º de fevereiro o meu mandato como presidente do Senado, fazer a eleição da mesa diretora nos primeiros dias de fevereiro, definição das comissões. Por hora, a definição é a permanência aqui no Senado, lá no meu gabinete 24, para poder servir o meu estado de Minas Gerais e servir o povo brasileiro através dessas medidas. Eu fico muito feliz de, nesse tempo, ser autor do projeto da lei das vacinas, de ser autor de um projeto que reforma a lei do impeachment no Brasil, ser autor de um projeto que adota um novo procedimento administrativo tributário que complementa a reforma tributária e que é modernizador para o Estado brasileiro, ser autor do projeto de inteligência artificial, ser o autor da lei da SAF, que salvou muitos clubes Brasil afora, o Botafogo, inclusive, foi campeão sendo uma SAF, e disputou com o Atlético Mineiro, que também é uma sociedade anônima de futebol, então é um modelo que dá muito certo e tem dado muito certo, e eu tenho a felicidade de ter sido o autor desse projeto, ter escrito essa lei junto com colaboradores. E há algumas medidas que eu gostaria que o Senado pudesse avançar, que é em relação à atualização do Código Civil e em relação à reforma do Código Penal. Em relação à atualização do Código Civil, nós já fizemos uma comissão de juristas que me entregou um anteprojeto. Antes de sair da presidência, eu pretendo agora aproveitar o mês de janeiro para poder fazer um balanço sobre esse projeto e apresentá-lo como projeto e, quem sabe, o ano de 2025 ser também destinado a essa atualização do Código Civil, que é muito importante para o Brasil. E um ponto que cito como exemplo é a questão da união homoafetiva, que, de fato, não é possível existir isso na sociedade brasileira, isso ser acolhido pelo judiciário, acolhido pelos cartórios e na lei civil não se outorgarem os direitos para esse tipo de família ou essa característica de família que é da união homoafetiva. Esse é um exemplo de correção da lei civil que, evidentemente, precisa ser adotado. Eu acho que isso é minimamente civilizatório, nós precisamos entregar. E outros temas também, do próprio direito digital, que hoje é uma realidade que não está no Código Civil. Então, a atualização do Código Civil, uma reforma do Código Penal, a lei do processo estrutural, que a Comissão de Juristas acaba de me entregar também um anteprojeto. Então, são muitas medidas, eu acho, inteligentes que servem ao Brasil e que nós podemos cuidar ao longo desses 2 anos aqui no Senado como senador. Portanto, a minha intenção é a permanência no Senado. Só acredita que ficou faltando uma reforma administrativa, presidente? Não acredito que ficou faltando a reforma administrativa. Eu acho que o Congresso, que fez uma reforma previdenciária, que fez uma reforma política lá em 2017, tanto que hoje nós temos menos partidos políticos do que tínhamos antigamente, fruto de obra do Congresso Nacional. Um Congresso que fez reforma trabalhista e que agora fez reforma tributária, é plenamente capaz de fazer a qualificação do gasto público e não necessariamente com sacrifício de servidores públicos. A lógica de reforma do Estado brasileiro não pode ser a partir do sacrifício de servidores públicos, de funcionários públicos, repito, porque eles são absolutamente essenciais para o funcionamento desse país. Então, a qualificação do gasto público, o uso bom do dinheiro público é algo mais adequado que se pensar em sacrifício de servidor público. Então, essa é a lógica da eficiência do gasto e não necessariamente sacrifício de servidores públicos. Então, não considero que tenha faltado, mas eu acho que tudo isso precisa ser discutido, porque, repito, quando se faz a reforma tributária, a outra ponta do gasto também precisa ser reformada. Esse pode ser o último discurso do senhor, né, como presidente? O último como presidente, né? Espero. Mas eu quero agradecer muito a convivência com vocês. Eu espero ter sido atencioso, educado, claro, objetivo, né? E vamos tirar uma foto. E eu realmente eu quero agradecer, desejar muito boa sorte a todos vocês, que tenham um Feliz Natal, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano de 2025, que não percamos o otimismo, a crença de que o Brasil é um grande país e que pode dar muito certo com a colaboração e com a união de todos. Abaixo o ódio, abaixo a intolerância, abaixo o preconceito, e um pouco mais de união, eu acredito que a gente pode transformar o país, não é? O Natal. Eu, por enquanto, estava pensando só no Senado. Agora eu vou pensar no descanso, tá bom? Muito obrigado, viu? Feliz Natal. Obrigada.